Ok, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje, segunda-feira, nós vamos dar início aí ao novo conteúdo, certo? Conteúdo que eu quero trabalhar com vocês durante toda a semana. Vai ter diversas atividades e tudo mais. Novamente, eu peço para vocês aí que se esforcem bastante, pois esse é um conteúdo no qual vocês vão carregar para toda a vida de vocês de técnica e automação, certo? Seja para elaborar um projeto, seja para leitura de um projeto. E especificamente onde vocês mais vão ver isso, assim, no dia a dia, ou seja, diariamente, é quando vocês forem elaborar ali supervisórios, certo? Se você for fazer um supervisório de uma planta, vocês devem fazer esse supervisório de acordo com a simbologia ISA 5.1, ok? É um assunto bem difícil. Vou jogar uma imagem aqui para vocês aqui. No primeiro momento vocês vão olhar e pensar assim, poxa, não vou dar conta, não vou conseguir, mas nós vamos fazendo um passo a passo aqui, criando um roteiro, para quando chegar no fim, quando nós reunir todas as informações, nós vamos saber ali o que significa cada item dessa imagem aí e conseguir decifrar, fazer uma leitura correta e conseguir trabalhar utilizando isso, certo? Então eu peço vocês que assistam o vídeo com calma, pesquisem mais sobre o conteúdo, tirem suas dúvidas, porque essa simbologia aí vocês vão utilizar aí pro resto do curso e quando forem trabalhar também, ok? Então vamos aí para uma introdução do que é essa simbologia, falar um pouco sobre a teoria, sobre a história dela. Então a norma ISO 5.1 ela vem da Sociedade Internacional de Automação, foi ela que regiu essas normas, ok? Então não é algo assim que eu estou inventando, que é um padrão nacional, ok? É claro que existe a NBR 9100, se não me engano, que é uma NBR baseada na norma ISA, ok? Porém com algumas diferenças. Ela não é muito utilizada, a NBR, pois não faz sentido eu aprender algo que vai servir somente para o nosso país, sendo que todo o mundo utiliza a norma ISA. Então, ela foi criada aí pela Sociedade Internacional de Automação. Tranquilos? O que ela vai dizer para nós? Ela vai reger, ela vai nos dizer quais símbolos gráficos para identificação e nomenclatura de instrumentos em uma malha de controle, ok? Na aula passada eu já falei um pouco sobre malhas de controle para vocês, certo? E ela é mais utilizada em fluxogramas de indústrias de processos contínuos, o PID, é o diagrama de instrumentação e tubulação, que é esse exemplo aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho um diagrama de tubulações, de toda instrumentação de um certo processo, ok? Então ela vai reger quais símbolos, quais as nomenclaturas para a representação de cada um desses instrumentos. E falando de instrumentos, nós temos que ter a definição de cada um deles antes mesmo de falar sobre a simbologia. Então vou passar com vocês aqui hoje alguns dos instrumentos mais comuns e as suas definições, e para nós podermos começar a falar sobre a simbologia deles. Então nós temos aí o detector. Eles são um dispositivo aí que consegue detectar alterações na variável do processo, ok? Ele pode ou não fazer parte de um transmissor. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um transmissor, mas efeito de causa aí está um detector. Eu quis procurar um detector bem conhecido por vocês aí, que é o detector de fumaça. Muitos já devem ter visto em filmes, eu creio que a maioria, ou até mesmo no dia a dia de vocês, ok? Então esse é o primeiro instrumento que eu quero que vocês prestem atenção, que é o detector. Pode ter detector de pressão, detector de vazão, detectores de temperatura, detectores de movimento. Então são diversos tipos de detectores, mas o princípio deles são o mesmo. Temos também o transmissor, ok? Ele é um instrumento que tem a função aí de converter os sinais que ele recebe do detector. Se vocês olharem aqui, ó, o detector pode ou não fazer parte de um transmissor.
Então, o detector pode estar fazer parte da característica construtiva de um transmissor. Então, por isso que ele me diz que ele tem a função de converter os sinais do detector em formas capazes de serem enviadas ao instrumento de recepção. Então, o transmissor tem essa função de receber sinais do detector, converter em outros tipos de sinais, seja ele de 4 a 20 miliamperes e 0 a 10 volts, e enviar ele para o instrumento de recepção, seja ele um receptor, um atuador, um controlador, um visor ou qualquer outro tipo. Normalmente eles vão ficar instalados no painel do local, os transmissores. E aqui eu tenho uma foto de um transmissor de pressão, ok? Nós temos também aí os indicadores, que é o instrumento indicador. Ele é um instrumento que indica o valor da quantidade ou variável que está sendo medida pelo detector. Então, novamente, eu tenho o detector recebendo informação de um tipo de variável e enviando para um outro tipo de instrumento. Dessa maneira, agora é um indicador. O indicador também pode receber os sinais dele do transmissor, de um conversor, de um controlador e etc. Mas o indicador vocês podem ter como base, assim, para facilitar a memorização de vocês, que o indicador nada mais, nada menos que um display, entre aspas, ok? Então aqui eu tenho alguns modelos de indicadores. O manômetro pode ser considerado um indicador. Então, vocês podem utilizar aí como forma de memorização que o indicador é um display. Temos também aí o registrador, que ele é um instrumento utilizado para representar de forma gráfica os valores medidos em tempo real ou ao longo do tempo. Então, são instrumentos que vão pegar suas informações através dos detectores, dos transmissores, dos controladores e vão criando ali gráficos, vão criando ali um histórico de comportamento da variável. Ok? Então aqui eu tenho uma imagem de um registrador. Normalmente esses aqui ficam instalados nas salas de controle dos processos, das indústrias, tudo mais. Temos também um elemento muito importante que é o conversor. Ele é um instrumento cuja função dele é receber sinais de uma forma e transformar esse sinal para uma saída proporcionalmente ao sinal da entrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aí uma válvula pneumática, uma válvula na qual é controlada automaticamente, ela se autorregula. Então, o conversor ele vai fazer essa função de receber os sinais elétricos do CLP, do controlador ou de qualquer outro meio de controle, vai receber esses sinais, vai converter eles para um tipo de sinal no qual a válvula conseguirá se autoajustar. Normalmente as válvulas elas se regulam por sinais pneumáticos. Então, o conversor tem essa função de receber o sinal elétrico, converter esse sinal ali, entre aspas, converter para um sinal pneumático, proporcionalmente a igual à entrada. O que eu quero dizer proporcionalmente igual à entrada? Vamos supor ali que o conversor chegou um sinal elétrico dele que corresponde à abertura de 50% de uma válvula. Então, ele vai pegar esse sinal elétrico de 50%, vai calcular quanto que ele tem que abrir de passagem de ar para que a válvula abra 50%. Então, a saída dele é proporcional ao sinal que ele recebe na entrada. Temos também um dos elementos principais aí, que são os controladores. Ok? É um instrumento que compara um valor medido, ou seja, o valor que ele está recebendo da variável, o PV, com o set point, que é o valor no qual o operador ele baseou que deveria ficar o processo. Então, baseado aí na diferença entre esses dois valores, ele vai emitir um sinal de correção para o MV. Vocês lembram da aula passada que o MV é a variável manipulada, a fim de zerar esse erro. Isso aí eu expliquei bem na aula passada, como que funciona
o controle de uma malha fechada. Então aqui nós temos um exemplo de controladores, lembrando que controladores não é somente os CLPs, os mais falados, os mais requisitados são CLP, mas nós podemos ter controladores simples, pois CLP são produtos muito caros e muitas das vezes não compensa você colocar um CLP para fazer uma pequena parte do processo, por isso se utiliza bastante os controladores. Temos também o elemento final de controle aí, que é um dispositivo cuja função é modificar o valor de uma variável que leva o valor do processo de acordo com o set point que o operador deu. Então aqui eu citei anteriormente o exemplo de uma válvula, onde ela vai controlar a passagem de fluxo da esquerda para a direita aqui, através de um sinal pneumático que ela vai receber aqui, e ela vai abrindo ou fechando essa arte aqui, limitando ou abrindo mais a passagem de fluxo aqui, certo? Então, essa imagem aqui eu já mostrei para vocês no controle de malha. Eu falei que todos esses instrumentos ligados entre si eram uma malha, ok? Porém, eu não tinha falado a função de cada um deles. Então, eu quero que vocês olhem aqui, vamos analisar. Nós temos aqui um sentido, provavelmente é um fluxo ou algo do tipo. Vamos imaginar aqui que seja, por exemplo, fluxo de água. Vamos supor que essa malha está controlando a passagem de água. Então aqui nós temos um detector no qual ele vai detectar a quantidade de água que está passando aqui, ok? Ele vai enviar esse sinal para o transmissor, certo? Então o transmissor ele vai receber esses sinais, ele vai converter em um tipo de sinal, provavelmente elétrico, então ele está recebendo um tipo de sinal, vai converter ele em sinal elétrico, assim como eu disse para vocês, e vai transmitir esse sinal para outros equipamentos. Então aqui ele está emitindo esse sinal para um indicador. Então vocês podem ver aqui que esse aqui é um tipo de indicador do tipo barra gráfico. Então vamos supor que de acordo que a vazão for aumentando, ele poderia simplesmente indicar para o operador visualmente aqui que está aumentando o fluxo de água, por exemplo. Temos um integrador no qual ele seria ali, vai criando registro e tudo mais, vai integrando. Temos o controlador no qual vai ver se o valor que o detector está detectando, que está enviando para o transmissor, que está chegando ao teu controlador, se esse valor está de acordo com o set point que o operador deu. Então vamos supor que o set point tenha sido ali que eu quero 100 litros cúbicos de água por segundo. E, por exemplo, ele esteja 80, então vai gerar um erro. Esse erro vai ser enviado para o conversor em forma de sinal elétrico. Só que o que vai controlar a minha variável, a variável manipulada no qual é a água, é uma válvula, certo? E essa válvula aqui, se eu injetar sinal elétrico nela aqui, ela não vai entender isso. Então ele vai enviar o sinal elétrico para um conversor, o conversor vai interpretar esse sinal, opa, tá chegando aí 10 miliamperes. 10 miliamperes para mim significa que eu tenho que abrir a passagem de ar para o atuador da válvula em 30%. Então ele vai fazer essa conversão do sinal elétrico para um tipo de sinal no qual o atuador vai ser capaz de funcionar, certo? Então, esses são alguns tipos de classes de instrumentos, são os mais comuns que vocês vão encontrar. É lógico que vocês vão encontrar outros tipos de instrumentos, certo? Mas os mais comuns que vocês vão encontrar são estes. Então, a aula de hoje é uma aula somente introdutória. Para amanhã nós já vamos começar a falar um pouco sobre a simbologia, e com falar da simbologia nós vamos se aprofundando mais no que cada instrumento é responsável dentro de uma malha, dentro de um processo, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.